sair da fadiga depois de sair de um projeto grande? Sinto que eles me esgotam por muito tempo e acabo atrasando todos os outros trabalhos. Essa é aquela pergunta do tipo, quando você descobrir, me conta também, porque eu também capoto total. Eu queria muito ter um pouquinho mais de resiliência para conseguir continuar praticando depois de sair dos projetos grandes. Mas eu não tenho essa resiliência toda. Eu sempre preciso de 2, 3 dias de folga antes de voltar a produzir, sabe? Então, eu não tenho a resposta para essa em especial. Apesar do que, todos os meus amigos, minha terapeuta, minha psiquiatra, todos eles falam que descansar é importante. Então, talvez tirar uns diazinhos de folga depois que a gente termina um trabalho grande não seja o pecado capital que a gente imagina que é, que a gente faz parecer que é internamente. Descansar não é uma coisa ruim, sabe? Existe uma linha, e ela não é tão abstrata assim, que é aquela coisa do quando que a gente tá descansando e quando que a gente tá procrastinando, sabe? Você sabe quando você tá procrastinando. Então, dá um tempinho pra você descansar, não é uma coisa ruim, não. E aí depois a gente volta a produzir. Mas quando você terminar um projeto grande, dá um tempinho pra descansar, que vale a pena, sabe? Não se martirize, não. Eu gostaria muito de ser uma impressora, mas até a impressora engasga com papel e se recusa a imprimir de tempos em tempos, entendeu? Então acho que a gente podia aprender com elas um pouquinho. Pelo amor de Deus. Oi, Sula. Comecei a fazer pinturas em acrílico, mas não sei nada sobre pintura com tinta acrílica. Então estou testando coisas e vendo o que acontece. Legal. Tem algum canal, livro ou aula sobre pintura com acrílica pra me indicar? Sim, tenho. Pera aí. Tem um canal de um cara que manda muito bem em acrílica chamado Will Camp. Eu vou botar o canal dele na tela. Ele tem Will Camp Art School. Esse carinha aqui mesmo. Aham. Esse cara, o canal dele é todo baseado... Esse canal aqui, ó. Ele é todo baseado em acrílico. E, cara, muito legal o conteúdo dele. Muito legal mesmo, sabe? Ele ensina desde o basicão da pintura com acrílico até fazer a pintura completa, sabe? Então, dá uma olhadinha nesse canal. Will Camp Art School. Que ele é muito bom. Vocês vão curtir. Mas sempre que eu penso em acrílico, ele é o primeiro cara que me vem à cabeça, sabe? E boa sorte. Acrílico é massa pra cacete. Massa pra carai. Vocês estão muito engraçados hoje. Deusa das artes, esperança dos aprendizes de desenho. Boa noite. Queria saber se você tem alguma dica para produção de OCs novas. Estou tendo dificuldade mesmo depois de ter feito uma pasta de como eu quero que o personagem seja. Personalidade, aparência, etc. Mas estou tendo um medo de tela branca e então não consigo desenhar meus OCs. Obrigada, rainha /deusa /mãe da nação dos desenhos. Pelo amor de Deus, vocês hoje. Gente, é só a Sula, prometo. Olha só. Eu tava falando mais cedo que é mais fácil a gente acertar o OC porque a gente tem uma noção interna, né, do que a gente quer. Eu acho que existe um outro paradoxo aí também. Por mais que a gente saiba o que a gente quer, e quando a gente consegue produzir, é muito fácil a gente falar, tá, é isso, e aí fica difícil de experimentar outras opções, eu acho que existe o outro lado dessa moeda, que é essa paralisia, essa coisa do tipo, tem que ficar muito perfeito, e eu não vou conseguir fazer tão perfeito quanto tá na minha cabeça. E esse lance de não conseguir ficar tão perfeito quanto tá na minha cabeça paralisa a gente, sabe? Então, olha só, não sei se isso aqui vai funcionar pra todo mundo. Mas, como é que eu fiz pros meus personagens? Eu comecei a pensar que, tipo, isso aqui é só a primeira versão? Se precisar eu faço outras? Essa é a versão 2024 do personagem. Quando eu chegar em 2025 e essa versão não servir mais, eu vou fazer outra versão, sabe? Eu não preciso me preocupar em acertar ou em ser perfeito ou em ser a versão final. Eu vou simplesmente produzir a versão que parece adequada para esse ano. E aí, quando eu precisar revisar, eu reviso, sabe? Isso me tira um montão de responsabilidade dos ombros de ficar perfeito a primeira vez, de fazer a versão definitiva de um personagem, sabe? De fazer essa coisa do...
Quando eu terminar isso aqui, acabou, o personagem está pronto e eu nunca mais vou poder mexer nele. Não, não é isso não, sabe? A gente pode mexer, a gente pode revisar tudo. E, em verdade, a gente costuma fazer esse tipo de coisa. A gente costuma revisar bastante os personagens, sabe? Então, tenta tirar um pouquinho dessa responsabilidade do tentar fazer perfeito a primeira vez. Imagina que é só a primeira versão, vamos ver como é que vai ficar? E ver se isso ajuda, sabe? Porque eu acho que um pouco é essa coisa de tentar ficar perfeito logo de cara. Certo? Boa noite, Sula. Eu não sei se vai saber. Bom, tá. Onde estudar tipografia? Sempre que preciso usar fonte nos desenhos, eles ficam um horror. Tem alguma técnica para tipografia em desenhos? Oh, meu Deus. Olha só, essa pergunta aí tem uma faculdade sobre isso, chama design gráfico. Eu não sei se eu vou saber te responder essa, porque faz muito tempo que eu não mexo com a parte de design. O que eu faço, que é sempre a solução mais fácil, eu pergunto pro amigo designer: estou fazendo merda, me ajuda? E aí eles me ajudam. Mas essa aí, eu sei que tem livros sobre isso, mas eu não vou saber te indicar de cabeça quais são. Mas tem uns livros sobre tipografia que são muito bons, sobre essas regrinhas tipográficas mesmo. Mas isso vale mais a pena perguntar pro pessoal do design. Essa aí eu vou ficar te devendo. Essa aí eu fugi da faculdade. Eu acho que uma boa é dar uma olhada em webcomic coreana. Porque elas usam tipografia muito bem, tipo em letreiro, legal. sound effect, coisa assim. Eu acho muito, muito bem usado. E aí eu vou ser muito da ilegalidade, mas eu acho que as pessoas do Scan também fazem uma reprodução muito boa. Melhor do que a original, às vezes. Mas aí eu estou sendo absolutamente fora da lei. Eu nunca disse nada. Vocês não ouviram nada. Sula, como fazer um personagem sorrindo sem que pareça um senhor de 80 anos? Olha, pergunta difícil, pergunta complicada. Eu acabei de escapar disso porque eu tinha várias fotos da Rebeca Andrade sorrindo e eu, não quero lidar com isso hoje. Não estou com cabeça para lidar com gente sorrindo hoje. Então eu peguei uma foto com um pouquinho mais épica, sabe? Mas, olha só, deixa eu te indicar uma pessoa. Quem vai te ensinar a fazer isso, essa parte de expressão muito bem, é o pessoal que trabalha com caricatura. Deixa eu ver se eu consigo achar esse cara aqui, ó. Tem um canal, tem um perfil de arte no Twitter chamado Thiago Bertoni. Esse cara aqui, ó. E deixa eu botar isso aqui maior, peraí. Isso. Esse cara. E ele trabalha com expressão muito bem. Ele trabalha com expressão e caricatura muito bem. Então, deixa eu recomendar pra vocês, literalmente, vai lá e faz essa pergunta pro Bertoni. Ele vai ter uma resposta muito melhor do que eu, e ele faz as threadzinhas com resposta, sabe? Ele responde pergunta do pessoal no Twitter também. Então faz essa pergunta pra ele que ele vai responder isso muito melhor do que eu. Certo? Ele é fantástico. Dizer, pergunta pra Sula, ela vai responder muito melhor que eu. Já pode. Coisa pra pai e pra mãe, sabe? Já pode avisar que fui eu que mandei. Vê com seu pai, vê com a sua mãe, vê com seu pai. Sula, como fazer textura na medida certa? Sinto que ou elas ficam gritantes ou ficam um ruído no desenho ou nem aparece nada. Certo. Olha só. Algumas considerações quando a gente vai fazer textura. A primeira delas é o seguinte: a imagem vai ser reduzida. Se a imagem vai ser reduzida, por exemplo, você vai postar lá na internet depois. Eu tô trabalhando com essa imagem aqui. Essa imagem ela tem 3.000 por 3.500. Quando eu vou postar lá na internet, eu vou postar ela provavelmente desse tamanho. Então, eu preciso que a textura apareça desse tamanho. Eu preciso que a textura apareça com a imagem metade do tamanho que ela tem. Isso é importante de você testar antes de você começar a pintar a textura. Se você está fazendo uma textura que some quando você dá zoom out, provavelmente a sua textura não está funcionando bem. Usa um grão maior na textura, vai ajudar, tá? Segunda coisa, essa pergunta de quando e como
colocar a intensidade da textura, ela é parte do problema de composição. Isso depende de como você quer que essa imagem aconteça. Depende de como você quer que a imagem seja renderizada. Sacou? Não existe uma resposta só. Tem vários jeitos de você trabalhar com textura que vão dar um resultado bom. Um dos caras que trabalha com textura, que eu gosto muito do trabalho dele, é um artista chamado Jeremy Mann. Esse senhor aqui, ó. Esse cara. Ele trabalha com textura muito, muito bem. Sabe? Ele trabalha com essa parte. Ele pinta umas cidades, ele pinta... Olha o trabalho de textura, olha que fantástico. É quase uma pintura abstrata, mas você vê uma cidade de noite. Sabe? E eu acho esse trabalho de textura dele absolutamente fantástico. E aí é uma questão de como que você quer utilizar essa textura. Essa textura provavelmente está muito ruidosa se você quisesse fazer um background para um personagem de anime, por exemplo. Ele ia começar a brigar, você teria que diminuir um pouco o ruído dessa textura. Então, essa pergunta que você está me fazendo, ela é um problema de composição. Como que você quer que essa textura aconteça no seu trabalho? E aí você começa a compor a sua imagem de forma que a textura enalteça o que você está fazendo. E que ela não brigue com o seu foco principal. Sabe? O Jeremy, em especial, olha só. Ele faz isso aqui... Peraí, eu quero achar uma pintura específica dele, peraí. Essa aqui, ó. Olha que pintura linda. Eu adoro esse gatinho aqui, acho fantástico. Ele faz essa brincadeira de que a imagem inteira é ruidosa e aí ele faz esse ponto de descanso onde está o personagem. E aí o personagem é bem liso. E aí faz esse contraste maravilhoso com a textura. Tá vendo? Então, isso aqui é o problema de composição que a gente está comentando. Pensa na imagem como um todo e começa a pensar na sua textura como uma coisa de composição e não uma coisa local, uma coisa isolada, sabe? Que vai fazer muito mais sentido quando que você aplica a textura e quando que você deixa a textura de fora. Faz um pouco mais sentido? É um problema de composição, então você leva em consideração a imagem inteira, não só um pedacinho da imagem. O que mais?